Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do The Alchemist Cast com Cris Gouveia. Para quem não me conhece, eu sou embaixadora da paz e sou terapeuta holística transpessoal. E o assunto hoje, para mim, é fascinante. Eu estou até vestida a caráter, né, com uma roupa indiana, né? Eu ainda brinquei e falei que o carnaval acabou, mas eu continuo com um traje aqui indiano, porque eu vou falar sobre um assunto que eu amo muito. E estou com um professor aqui, deixa eu introduzir, depois eu vou mostrar para vocês o meu professor que está aqui hoje, um outro professor. Ah, bom, antes de mais nada, eu acho engraçado que ele tem um pseudônimo, né? Que é um jogador de futebol, chama Nixon, é o Nixon Gabriel também. É um jogador de um time que chamava Vitória. Bom, eu estou aqui com o Nixon, já falei o nome dele, ele é psicanalista, diretor do Instituto Jogo da Vida, trabalha com jogos de autoconhecimento, criador da metodologia O Jogo da Vida. Também é constelador familiar, teatro-terapeuta, ele vai me explicar daqui a pouquinho o que é isso, storyteller, gestão e implantação de projetos em rede pública e privada. Enfim, depois a gente vai falar mais, mas deixa eu mostrá-lo aqui para vocês. Ele vai dar um oi com vocês, Nixon Gabriel. Olá, olá. Do Mahalila, né? Principal. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito agradecida pela sua presença, que é uma honra. Obrigado, Cris. Eu estou muito agradecido pelo seu convite. É uma alegria poder sempre estar falando desse trabalho, poder estar falando do Mahalila. Então, essa live aqui já é a live de divulgação do nosso podcast. Sim, nós vamos gravar agora, né? Sim, então, sim. Que vai ao ar no domingo ao meio-dia, no YouTube. Ao meio-dia. Então, estarei lá também assistindo quando estiver ao ar domingo ao meio-dia. Você também chega junto. Pessoal, vou encaminhar também para o pessoal que segue aí o Jogo da Vida. Sejam muito bem-vindos para nos acompanhar aqui nesse bate-papo, que também é um jogo e também é uma jornada, né, Cris? Sim, Tem muitos assuntos aqui que eu tenho certeza que vai poder contribuir bastante com o Jogo da Vida de cada um. Sim, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Eu vou ficar pouco tempo aqui para vocês não perderem lá no YouTube. Eu vou ficar só 10 minutinhos, mas vamos começar falando sobre os rishis, né? Quem eram os rishis? Como tudo começou? Esse jogo ele é um jogo super antigo, ele tem de 2 até 4 mil anos, não tem, ninguém sabe exatamente quanto tempo que ele existe, mas é um jogo védico, né? Ele vai explicar um pouquinho mais o que é esse termo védico. Porém, os rishis, eu vou introduzir sobre os rishis e depois ele dá continuidade. Eles eram considerados sábios na Índia, né? O rishi é um termo védico para pessoa realizada e esclarecida. Os rishis, eles compuseram os hinos dos Vedas. São grandes sábios, também chamados sadhus, que após intensa meditação perceberam a verdade suprema e o conhecimento eterno que compunham em hinos. Eles também eram astrônomos, né? Os indianos eles eram astrônomos, isso tem muita relação com a alquimia. E também na história tem 7 filhos nascidos da mente de Brahma, que era o supremo criador. E na astronomia indiana tem um grande carro na Ursa Maior, na constelação de Ursa Maior, que tem 7 estrelas que representam os 7 rishis. Então, com essa introdução toda, agora quero que o Nixon dê continuidade, falando primeiro sobre os Vedas, também passou pelo Tibete, né? Vamos deixar com ele agora essa parte da história. Vamos lá, né? A gente está falando aqui do Mahalila, que na origem da palavra significa os grandes passatempos de Deus, os grandes passatempos divinos, de um jogo que inicialmente era conhecido como Gyan Chalpad, que significa jogo do conhecimento ou jogo do autoconhecimento. Quando a gente vai falar da origem do Mahalila, na verdade não se tem uma fonte exata, documental e precisa a respeito da origem do jogo. O que tem são histórias que se contam, são lendas, mas não existe com precisão, até porque esse jogo ele se manifestou em diversas regiões da Índia, inclusive no Tibete e no Nepal, com versões que são similares, né? No sentido que todos eles têm escadas ou
É isso que eu queria te perguntar. Ou espadas, ou flechas, né? E a maioria deles tem serpentes, em alguns casos, escorregadores. Tem um certo padrão. A leitura que eu faço, antes de chegar um pouquinho já nos riches, é que se trata de uma manifestação do inconsciente coletivo. Claro que dentro da frequência, da raiz da origem védica, né? O conhecimento dos Vedas, como você mesmo introduziu muito bem, né? Que foi... que veio na ponte, no canal desses que eram considerados rishis. Que aí é tudo isso que você falou, mas tem as suas variações. É quase como que, quando a gente fala rishi, é quase como uma... a gente não consegue encaixotar, né, o que é isso, né? Então pode ter um rishi que era um astrônomo, pode ter um rishi que era um santo, pode ter um rishi que era um iluminado, pode ter um rishi que era um erudito, um grande estudioso, um detentor de uma grande sabedoria, de um conhecimento específico, né? Mas eram considerados grandes sábios, grandes consciências, né? Que tiveram um papel importante, né? Nessa construção, né? Nessa construção e nessa entrega de um conhecimento que, na verdade, realmente ele tem origem espiritual. Ele vem de lá para cá. Ele não nasce daqui para lá, né? É como se eles tivessem a capacidade de acessar diretamente os arquitetos do grande jogo, realmente, né? É uma fonte realmente muito pura, né? Que só consegue se manifestar em lugares, por exemplo, como a Índia, que tem um campo, né, espiritual que proporciona esse tipo de transmissão, né? Aliás, só uma questão, é temporada da Índia agora, né? O que eu conheço de gente que está na Índia nesse momento. É uma Por que vão para lá essa época do ano? É só... primeiro porque é um período do ano em que o tempo favorece. É um período que está um pouquinho mais frio, porque quando chega o verão, o calor na Índia, então você tem mais moscas, mais... um calor também muito forte, até mesmo a questão de higiene também tem algumas dificuldades, mas eu entendo que tem um fenômeno além do pragmático, sim, horizontal, né, que onde muitas pessoas estão nessa temporada, temporada agora. Da Índia. Estão em temporada na Índia, né? E mais uma coisinha, existem mais de 50 tipos de tabuleiros do Mahalila? Me fala um pouquinho do layout. Existem muitos tipos de tabuleiro. Não sei se você consegue botar o celular um pouquinho nesse aqui rapidinho, Cris, dá uma mexidinha para as pessoas terem uma ideia mais ou menos como é, né? Então, esse tabuleiro aqui, essa versão, que é a versão de 72 casas, e essa é uma formação importante, Cris, porque tem muitas pessoas que propagam o Mahalila e se contam histórias do jogo, fala, essa é a versão original, essa é a real. Eu já li. Né? Como se fosse, por exemplo, essa versão, por exemplo, como se fosse exclusividade, é uma versão que foi trazida por um professor, não era um mestre iluminado, mas um professor, um grande erudito, um pandita, um artista, astrólogo, um grande estudioso, que foi o professor Harish Johari, que também trouxe uma versão do jogo, porque ele fez uma pesquisa caminhando por toda a Índia, pesquisando sobre Mahalila. Ele encontrou, inclusive, versões mais antigas que essa versão que a gente está conhecendo aqui, mas a versão que estava intacta era essa versão de 72 casas, que mais tarde, depois eu fui descobrir que essa versão, ela originou no Nepal, a versão de 72 casas, e é a versão que, se a gente fosse pensar assim, numa lei de Darwin, né, é a que sobreviveu, é a que chegou para o Ocidente, é a que, através, inclusive, do próprio Harish Johari, é que se consolidou. Então, o Harish Johari, ele fez uma leitura, porque já não se tinha livros a respeito dessas casas, até porque também são casas em sânscrito, e é possível buscar o conhecimento através das palavras dessa casa. Ele relata também que havia uma espécie de canções, né, loucas, né, que também narrariam essas casas, mas também que havia se perdido. Na verdade, todo o conhecimento da humanidade antigo, principalmente ele era passado de boca em boca, né, de professor para aluno, até evitavam que se escrevesse, justamente para não cair nas mãos erradas, né? E até hoje em dia, né, só tem acesso realmente, por exemplo, as pessoas que são os terapeutas Mahalilas ou né, os facilitadores desse tipo de jogos são pessoas que eu acredito que já em vidas anteriores, né, já tiveram algum contato com isso, porque eu acredito em vidas anteriores, tiveram algum contato com isso e tiveram também
uma espécie de concessão do universo para estar lidando com esse tipo de assunto. É muito né? interessante, só fala. Eu entendo que algumas pessoas tiveram esse trabalho no passado, porque também, apesar de hoje estar popular o Mahalila, ele não é muito conhecido, nem mesmo na Índia. Se você viaja pela Índia e pergunta, mesmo com os diversos nomes do jogo, mesmo os eruditos indianos eles não conhecem esse jogo. Ele se perdeu também na Índia. E existe um propósito por trás disso. Existe um porquê, né? O jogo ele emergiu mesmo agora. Renasceu, vamos dizer assim, né? Ele estava ali adormecido. E o Brasil tem um fenômeno no Brasil que é muito interessante, né? A gente considera o Brasil assim, uma terra muito fértil para a espiritualidade. Né? A exemplo, por exemplo, do kardecismo, por exemplo. Né? O kardecismo, você pergunta do Allan Kardec na França, ninguém conhece o Allan Kardec na França. Não sabia disso. Olha só. O kardecismo floresceu muito aqui no Brasil. E até mesmo, você vai pegar, por exemplo, Humberto Hellinger, por exemplo. Que é da constelação familiar. Ele é mais conhecido aqui do que na Alemanha. Olha. Né? Então, o Brasil ele tem essa qualidade... Essa curiosidade também, né? O brasileiro é muito curioso. Aliás, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Já deve estar acabando os 10 minutos. Tá. O brasileiro ele é muito curioso, né, para esse tipo de busca espiritual. Porém, o brasileiro ainda precisa se aprofundar nessa busca. Eu acho que falta esse aprofundamento. Né? A gente precisa mergulhar mesmo nessas questões para que a gente tenha coragem de se conhecer melhor. E a gente se conhecendo melhor, a gente, inclusive, eu vou até fechar com isso aqui, a gente vai ter uma consciência para poder escolher melhor os nossos governantes, né? Porque a partir do momento que a gente se conhecer melhor, a gente vai melhorar o nível do nosso entorno também, como brasileiros. Então, gente, eu vou parar por aqui, a gente vai continuar ali e vocês assistam o restante no YouTube. Beijo. Dá tchauzinho aqui. Aguardo vocês. Vou fechar aqui. Deixa eu só... me fala um pouquinho, enquanto eu encerro aqui e posto, sobre dar continuidade para isso como é que as pessoas estão se interessando pelo Mahalila. Aliás, o Nixon, eu admiro muito ele por ele ter abraçado de verdade o Mahalila. Né? Ele largou o passado dele, como as pessoas dizem, ele queimou pontes, né? E realmente abraçou o Mahalila e está prosperando dentro do Mahalila. Né? Mesmo que seja um jogo pouco conhecido, ele conseguiu levar isso para o Brasil todo já. Me fala um pouquinho sobre... Realmente, quando eu comecei esse trabalho com o Mahalila, na verdade eu conheci o Mahalila mais assim, oficialmente em 2009, né? Mas eu vinha antes de 2009 com um trajeto dentro do universo dos jogos, porque mais do que o próprio Mahalila em si, porque hoje, dentro do método do jogo da vida, nós temos o Mahalila como a ferramenta principal, mas não a única. Né? Tem um aperfeiçoamento para que a gente consiga entregar mais e conseguir trazer outras dinâmicas para o processo, mantendo a raiz, mantendo a originalidade do Mahalila, mas trazendo algumas outras ferramentas que enriquecem mais o trabalho. Né? Mas antes mesmo de conhecer o Mahalila, eu tinha um trabalho com jogos terapêuticos. Eu tinha desenvolvido, por exemplo, um método terapêutico com jogos de RPG, por exemplo. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu achei que RPG, eu não conheço muito de RPG, mas eu acreditava que tinha ligação com o Japão. Ele falou que existem alguns jogos que têm realmente ligação com o Japão, mas a grande maioria não. Então, me explica um pouquinho. A origem do RPG ela é mais marcante, talvez exista alguma coisa ou outra antes, mas o marco ele vem num jogo chamado Dungeons Dragons, que é daquele desenho que a gente assistia, Caverna do Dragão. Lembra? Olha, lembro. na verdade, eu sou um pouquinho anterior. Depois eu vou até falar o que tinha na minha época, mas... Então esse desenho ele foi inspirado nesse jogo de RPG que popularizou, de certa forma, nos Estados Unidos, né? Eu comecei a jogar RPG muito pequeno, jogando ali, inclusive versões em xerox, assim, em inglês, né? Olha. Então... O RPG marcou muito ali a minha adolescência e acho que foi onde eu peguei um pouco da essência ali. Eu falo que é da traquinagem do jogo, que é essa essência do jogador mesmo ali, né? Mas aí encontrei, depois de uma jornada muito longa, em 2009, o Mahalila. Foi uma paixão ali, um reencontro à primeira vista. E aí foram
só fui lançar mesmo oficialmente o trabalho, fui conduzindo pessoas, fazendo alguns grupos, fazendo várias experiências, aprimorando a forma de trabalhar com o Mahalila. Não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém que dava uma formação de Mahalila. Ele foi um grande desbravador, ele foi né? Um grande desbravador. Eu vejo que tem pessoas que falam que jogam Mahalila há muitos anos aqui no Brasil, mas eu vejo que realmente se entregaram, que vivenciaram, mesmo foram poucos. Agora, mais recentemente, realmente tem bastante gente atuando. Mas então chegou em 2000... Quantas pessoas você formou já? Vamos aproveitar o gancho. Olha, já em quanto tempo, quantas pessoas? Olha, na formação do Mahalila... Eu fui uma das primeiras, aliás. A formação como terapeuta mesmo, Mahalila, mais ou menos umas 1000 pessoas. Olha... Mas nos cursos do Jogo da Vida, que inclui, por exemplo, os 12 Arquétipos, a Jornada do Herói, a gente já deve estar em próximo de 7.000 pessoas que já passaram por esses cursos nossos. E tem alunos em 19 países, né? Então a gente realmente desbravou. Eu era diretor, na época, antes de lançar oficialmente esse trabalho, do Supera, talvez algumas pessoas conheçam. Aqui já foi. Que é aquela rede de franquias que trabalha com jogos para desenvolvimento da inteligência, ginástica para o cérebro. Isso é importantíssimo. É uma rede de 350 escolas no Brasil. Eu já vi, eu já joguei. Com um grupo de mulheres do WhatsApp, eu já joguei. Na verdade, é um método que você tem uma escola, que você vai para essa escola e eles têm como se fosse uma academia para o cérebro. Vários tipos usam o ábaco e vários tipos de jogos, enfim, né? E eu era a pessoa responsável pela implantação desse método no Brasil para as escolas públicas e particulares. Então, eu trabalhei 4 anos nessa empresa e próximo de sair dessa empresa tinham bons salários, boas comissões. Tinha um bom ganho ali, uma boa posição. Eu sempre acredito que todo mundo é preparado para a missão sem saber exatamente qual é a missão. Exatamente. É incrível isso. Porque antes de eu trabalhar nessa empresa, eu estava num período que eu estava muito assim, mais no meu lado feminino. Né? Muito assim, mais artista, mais sensível, mais na espiritualidade, muito intuitivo, feminino mais aflorado. Sim, sim. E nesses 4 anos que eu tive que voltar a trabalhar no universo corporativo, foi quando nasceu a minha filha, foi ali que eu desenvolvi as qualidades masculinas para lançar esse trabalho na qualidade e na força que ele tem hoje, na força de expansão que a nossa energia masculina proporciona. Então, como você disse, acho que essa passagem já teve uma função realmente. Aliás, o papel dos nossos pais, né? O pai, a figura masculina para a mulher, é a que estimula ela a realmente entrar nesse universo dos negócios, né? Sim. Então isso é uma das questões do jogo, inclusive. Mas o que eu acho muito interessante eu sou apaixonada por esse jogo, principalmente porque desde criança, eu vou até indicar os livros que eu trouxe aqui, eu sou apaixonada pelo Joseph Campbell. Sim. E esse livro eu comprei quando era criança. Linda essa versão. Você conhece? Essa aí não conhecia, não? Linda. Então, desse tamanho eu não tinha visto ainda. Eles relançaram. Eu tinha um que sumiu, eu comprei outro. Tá até novinho esse aqui. O outro meu era todo rabiscado. Eu não sei se eu emprestei para alguém da família e sumiu. Eu nunca mais empresto livro, inclusive. Mas o Joseph Campbell, ele fala sobre os mitos da humanidade, aqui nesse livro. Então, é muito legal e tem tudo a ver com esse jogo, né? Os arquétipos, né? Perfeito. Tem tudo a ver com essa versão, né, que desenvolvemos. Realmente. Sim, eu trouxe aqui também o Despertar do Herói Interior, que foi o Nixon que recomendou pra gente. Você recomendou o Patchwork também, né? Esse aí tem um livro fantástico que chama Não Temas o Mal, Eva Pierracos, que eu considero também assim uma das grandes pérolas, assim, onde realmente conseguiram comunicar o que é o processo de autoconhecimento, o processo de individuação, de forma muito clara essas etapas, né? Então, o que é a cura da criança ferida? Como que a gente lida com as nossas sombras? Como realmente transforma esse chumbo em ouro, né? Como que lida com as nossas máscaras? Que é alquimia, né? Alquimia é você aprender a transformar o chumbo da ignorância no ouro do conhecimento, né? E eu acho que esse jogo ele tem tudo a ver também com a passagem para a essência. Você conhecia esse livro? Não. É um livro iniciático que fala também sobre essa busca interior, né? E o último livro que eu vou falar aqui é O Caminho da Felicidade. É de uma religião, você já ouviu falar da Rap Science? Rap Science? Não. Ciência... a ciência da felicidade. Tem umas igrejas lindíssimas. Aliás, ali do lado da minha casa tem uma que eu já fui várias vezes, que é do Ryu Okawa.
E ele já escreveu mais de 200 livros falando sobre esses assuntos. Interessante. E a missão de vida dele é transformar os seres humanos em anjos na Terra. Ó. Então, e tem, depois eu vou te passar os filminhos dele, são muito lindos. Sim. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então, o Mahalila, ele é um jogo de autoconhecimento e de cura, né? Como é que ele trabalha? Me fala um pouquinho dos arquétipos agora. Qual o significado dos arquétipos? Eles têm muito a ver com o tarô, né? Tem uma relação, sim. Tem uma relação com o tarô. Mas eles funcionam no jogo para mostrar em que momento da vida você tá também, né? Sim. Acho que principalmente. Vamos lá. Quando a gente fala de arquétipo, Cris, a gente tem que ter um pouco de atenção para falar de arquétipo, né? Porque o termo arquétipo, né, vem de arqué e tipos, né, que significa a primeira impressão, né? Isso data lá, primeiro falar de arquétipo foi Platão, data da época de Platão. Depois vem Jung, e Jung que vai, então, realmente aprofundar e vai decodificar o que é isso, né? E os jungianos me entendem, sabe que às vezes a gente estuda Jung para ir decifrando como comunicar o que é arquétipo, né? Então, eu sempre gostei mais do Jung do que do Freud. Eu adoro Jung. Também gosto bastante do Jung. E acontece que acabou se banalizando um pouco o uso da palavra, mas ao mesmo tempo eu compreendo que para algumas coisas não tem outra palavra para utilizar senão também arquétipo. Né? Então, claro, a gente precisaria fazer uma aula inteira para poder destrinchar de forma clara o que é arquétipo. Aqui, mais especificamente, a gente trabalha com o conceito, se a gente for trazer mais para a teoria junguiana, é mais próximo de imagens arquetípicas, né? Com as imagens arquetípicas que tem uma função simbólica. A gente vai trabalhar com a função do símbolo, né, dentro desse processo. Né? Mas qual o nome daria para isso, se não arquétipo, né? E quem destrinchou o livro até que você apresentou aqui, né, que é o da Carol Pearson, que é o Despertar do Herói Interior, é uma PhD americana, junguiana, né? Foi acho que reitora de universidade também, de curso de psicologia nos Estados Unidos, não sei dizer qual universidade especificamente. Então ela aprofundou e identificou, através dos seus estudos, o que ela chama de 12 arquétipos comuns. Inclusive há muita confusão. Inclusive eu no passado já me confundi, a gente procura na internet os 12 arquétipos de Jung. Isso não se fala, porque na verdade Jung não definiu esses 12 arquétipos. Na verdade Jung vai falar que arquétipos são muitos, mas ele vai falar de 8 arquétipos principais. Não são esses 12, que é o arquétipo de ânima e ânimos, o arquétipo de sombra, enfim, né? Mas os 12 arquétipos são os arquétipos comuns, são os arquétipos mais presentes nas histórias e nos mitos, e nos contos, como se fossem aqueles personagens principais. E se estão nos contos, nos mitos de diversas eras, de diversos povos, é porque é uma manifestação do inconsciente coletivo. Sim. Se está no inconsciente coletivo... Seriam as máscaras, não? Seriam máscaras? Porque depende existe da uma questão de que máscara, de ego, de... Como que você diferencia isso? Que a gente vai abrir um outro... Vamos lá. Tá tudo interligado, tá tudo interligado, né? É que é um assunto muito profundo. Sim. É muito profundo. Sim. Vamos lá. Depende da linguagem, né? Por exemplo, dentro da linguagem do Pathwork, a gente vai falar de algumas máscaras. O que é Pathwork? Pathwork é o trabalho do caminho, sabia, que é de onde vem o livro Não Temos o Mal. Tá. Existe uma metodologia ligada ao estudo da Eva Perracos, com o John Perracos, que chama de Pathwork, que é um trabalho do caminho. Né? Mas dentro dessa linguagem, por exemplo, nós entendemos máscara como uma estrutura de proteção. Uma estrutura que protege a nossa sombra. No desejo de ser amado, né? No desejo de pertencer. Né? Ela sobrepõe, inclusive, a sombra. Inclusive, nos esconde da nossa própria sombra, e ela tem uma estrutura que não é só como eu aparento ser, mas também uma forma de reagir e de atuar também no mundo, né? Em outro aspecto, a gente poderia dizer máscara só como o papel que eu realizo, ou a ideia, a imagem que eu vendo, né? Mas aí nesse conceito, vai nesse aspecto mais profundo. Agora, a gente entende personagens como uma identidade, né? Aliás, vou mostrar minha identidade quando era criança. Aproveitar, deixa aqui.
Eu trouxe, a gente fala muito da criança interior no começo do jogo, Sim. né? E eu trouxe aqui um livrinho que eu adorava, não sei quem é da minha época aí, mas é A Princesa e o Cavaleiro, que é a Princesa Safira, tem até uma gatinha com esse nome, Sim. por causa desse personagem. E é interessante que esses desenhos japoneses, eles faziam os olhos gigantes, né? Eu achava eles lindos. Que época que é isso, Cris? Hã? De que época que é isso? Ah, 1970, Nossa, e 3, 4. Eu sou de 69, Você já né? era Embora, geek? embora Você pareça... Você era geek nessa época, é? É, então. Olha só. Embora pareça que eu tenho uns 30 aninhos, É. eu tenho um pouco mais. Então, por que isso aqui é importante pra gente, né? Por que as fantasias são importantes pra gente? Porque a gente se espelha nisso tudo. Então, os desenhos hoje em dia também, o conteúdo dos desenhos é fundamental para as crianças se tornarem pessoas melhores, com ética, com valores, né? Me fala um pouquinho sobre... me fala de um arquétipo que você acredite que tem a ver com isso que eu estou falando agora, Sim. e qual o valor do arquétipo, e como é Vamos que lá. ele age na construção do caráter da pessoa. Perfeito. Olha, acho que um arquétipo que tem muito a ver com isso. Eu vou pegar 2 arquétipos aqui. Vou pegar 2 arquétipos e uma carta aqui do jogo. Tudo bem? Uhum. Aí, você dá bem isso aqui. Uma carta, uma dessas cartas são Ele cartas, fez uma de cada uma do tabuleiro. Olha relacionadas a cada uma das casas do jogo. Desenvolvemos imagens e as informações principais de cada uma delas. Tenta aproximar um pouquinho daquela Claro. câmera, essa carta aqui, ó. Vê se pega aí. Essa aqui eu acho. Aqui, ó. Pegamos aqui a carta 15 do jogo, que é a carta da fantasia. Legal. Né? Bacana. Sim. E aqui também eu quero mostrar. E esse aqui é o arquétipo do explorador. Aliás, esse é o arquétipo do louco. E aqui o arquétipo do explorador. Vou falar sobre isso. Existe Porque só uma coisa, o jogo ele leva de 1 hora a 3 horas, né, Nixon? Em média 2 horas. 2 horas. Às vezes é menos, Às vezes um pouquinho mais com mesmo. 4 pessoas pode levar o dia inteiro. 4 pessoas é um período do dia, Então, uma manhã, então a uma gente está tarde. fazendo um resuminho aqui para vocês. Se quiserem jogar, depois vocês procuram a gente. Vai lá. Legal. Então a criança, né, nesse mundo, ela traz uma relação com o mistério. Ela tá com aquele espírito de exploração vivo dentro dela. Ela tá desbravando, tudo é novo. E essa relação com o mistério, essa relação com o novo, é o que traz um campo de encantamento. Tem uma magia, tem uma energia especial. E facilita o aprendizado. E facilita o aprendizado. E a criança está diante de infinitas possibilidades. Conforme o tempo vai passando, nós vamos perdendo essa qualidade dessa exploração. Eu não perdi ainda. Então não perdeu porque você pegou uma chave importante. Vamos perdendo esse encantamento e essa magia, que na fase adulta, aliás, nós vamos entrando num terreno muito árido. A gente só resgata essa relação com essa magia, que é o que a casa 15 do Mahalila também fala, dessa fantasia, quando a gente dedica, então, a outros mistérios. Muda a qualidade dessa relação com o mistério. Aí o mistério realmente passa a ser o processo de autoconhecimento. Conhecer aspectos nossos cada vez novos. Cada vez novos. Sim. Aspectos novos a cada dia, que vai trazendo essa relação com o mistério da vida. A gente começa a ver que nós estamos, de fato, jogando um jogo. Que existem sinais, que existe sincronicidade, que a vida tem um movimento. O tempo todo. Você faz isso também? O tempo todo. Na rua? O tempo todo. Aliás, no elevador eu li uma frase que eu achei incrível na televisão. O mundo é aquele que você cria. Olha, eu gostei dessa aqui hoje, aqui da sua caixa aqui, ó. Pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Eu acho essa uma chave fantástica. Uma das principais chaves que eu digo, inclusive no trabalho com o jogo. Olha. Pedir e recebereis. Sim. Você está falando da criança que ela tem essa busca, essa exploração pelo inusitado, pelos mistérios da vida. E a gente vai crescendo. Isso.
E vai perdendo. Vai perdendo isso, né? Então, esse contato que você tem lá na sua adolescência, na sua infância, seja através de um anime, seja através de um jogo, seja através de uma brincadeira, ou um filme, principalmente as histórias, né, que são contadas, elas estão mantendo, elas estão alimentando essa chama que é uma qualidade da alma ainda presente na infância. Né? Mas essa é uma qualidade da alma. É a qualidade da alma, inclusive, que possibilitou a manifestação dessa experiência no mundo como a gente vive ele hoje. Porque na essência do jogo, né, na origem de tudo, estávamos lá conectados na fonte da criação. Para chegar nessa realidade aqui, porque tinha um espírito de exploração, de criação e de relação com as Deus, né? possibilidades. Deus tinha isso, tem isso muito presente, né? Que ele está o tempo todo criando, né? Sim. E na Índia a gente chama isso de lila, né? Que são os grandes passatempos divinos, né? É Deus brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Sim. Né? Aliás, dizem que Deus se esconde atrás do ego. Você já tinha ouvido essa frase? Ah, eu não ouvi, mas eu acredito nisso. Só quando a gente realmente lida com essa questão do ego de uma maneira transparente, né? A gente entende e supera isso, a gente consegue encontrar Deus em tudo e em todos. Realmente. E esse é o jogo, né? A gente fala no início do jogo, quando o jogo começa lá, que é na casa 6, que é onde a gente vai fazer as primeiras jogadas, que é a casa do apego, do condicionamento. Costumo dizer assim, né? Você está ali, você tem a sua história, você tem seu trajeto, você está ali com o seu personagem, identificado com ele. O jogo vai caminhar até que você possa abandonar o personagem. Mas para abandonar o personagem, vai ter que conhecê-lo, vai ter que tomar ele. Tem que desapegar, tem que ter o que entregar. E para ter o que entregar, vai precisar jogar o jogo, né? Identificar a identificação. Eu só queria fazer um adendo aqui, que aconteceu uma coisa interessante comigo hoje. Antes de vir para cá, eu sigo mais de 6 mil pessoas no Instagram, porque eu acho tudo interessante. Tem gente que vai tirando, né? Eu não, eu vou acrescentando, cada dia eu acrescento mais. Eu tô tentando tirar também. Eu adoro, assim, cada hora eu vejo uma coisa diferente, isso tudo me enriquece, né? Aí uma moça que eu comecei a seguir, nem sei, tipo, comecei a seguir, acho que porque ela me seguiu, ela virou para mim e falou assim, mas por que você tá me seguindo? Eu não sou ninguém interessante para você me seguir. Eu não sou uma pessoa bonita. Nossa. Eu não sou uma pessoa famosa, eu tô desempregada. Por que você tá me seguindo? Eu queria entender. Aí eu virei para ela. Qual foi a resposta? Eu quero saber. Eu falei para ela, falei assim, olha, o meu critério para seguir as pessoas não é esse. O meu critério para seguir as páginas e as pessoas é quando elas me trazem alguma coisa que me interessa. E eu acho muitas coisas interessantes. E ela começou a contar a história da vida dela. Aí eu aproveitei e dei uma força para ela. Ela falou, não, porque eu estou desempregada e tenho 4 filhos. Eu falei, meu pai teve 4 filhos e passou muito tempo desempregado. No caso dela, o que te chamou a atenção? Então, depois eu fui ver, eu nem sei te dizer, mas assim, eu acho que não foi por acaso. Sim, porque eu comecei a seguir ela justamente para ela me questionar isso e para ela se dar mais valor. Olha só, você nem entendeu, mas de repente tinha uma função ali. Você entendeu? Então, assim, nada na vida é por acaso. E eu presto muita atenção em tudo. Então, assim, eu tinha que seguir ela, de repente, para dar essa força para ela ter ânimo para cuidar da família dela. Então, a gente não sabe, né? E eu vou continuar. Daqui a pouco eu chego em 10 mil pessoas, ou 10 mil páginas. Mas eu não vou parar, porque cada dia aparece uma coisa nova. E eu acho que a vida, ela precisa ser construída assim. Sim. A gente não pode perder o interesse pelas coisas, porque a gente está todo dia aprendendo e construindo e descobrindo novidades, né? E é isso. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. A gente falou do arquétipo. Fala de uma outra casa. Sorteia uma casinha para a gente falar da casa. Só para vocês entenderem o que é cada uma dessas casas. Depois fala dos chakras também. Sim. E os planos. Perfeito. Só uma coisa, acho que lá no começo a gente não completou, Cris, quando você me perguntou da história, da minha história com o jogo, né? Então eu estava trabalhando naquela empresa como diretor, até que chegou uma hora que o jogo ele me espremeu. Eu falei, agora é só o jogo. E eu fiquei um ano assim, passando apertado, até que eu tive coragem de soltar do emprego para viver de um jogo que eu não conhecia ninguém ganhando dinheiro com isso. Não conhecia ninguém. E aí fui seguindo as pistas, tive que me mudar para São Paulo. De fato. Tive que me mudar para São Paulo. Eu dizia que era o último lugar que eu ia morar, era na cidade de São Paulo, na época, porque eu gosto muito de roça, né? Gosto dessa pegada assim de natureza e tal.
E confiei, né? E aí o trabalho foi acontecendo, comecei a atender muitas pessoas, o método foi se desenvolvendo, até poder lançar a formação do Mahalila, e hoje o Mahalila está realmente popularizado, né? Tipo, o trabalho cresceu bastante, né? Já vi o Nixon jogando Mahalila na televisão, depois me conta como é que foi isso. Sim, não, participei de Muito vários legal. programas de TV, dei entrevista em Muito vários legal. lugares, também é uma alegria, né? Você vê, não por mim, não. Não, porque é um bebê, né? É como se fosse um bebê. Qualquer projeto de qualquer pessoa é como se fosse um bebê, e você vê ele crescendo, e andando, e falando, e ganhando corpo, e amadurecendo, é muito legal isso. É muito legal. E mais do que ser eu crescendo, o meu trabalho crescendo, é ver uma Mahalila podendo chegar realmente, né? Sim. Eu saber que eu estou servindo a esse, propósito. a esse né? propósito. Claro, sou suspeito de falar que eu entreguei minha vida para isso, Sim, mas eu sei o valor claro. dessa tecnologia, né? Que é milenar, mas é uma tecnologia, né? Que ela realmente entrega mesmo. A pessoa joga o jogo, ela realmente se localiza. E mesmo porque às vezes a pessoa passa anos, tá acabando essa fase de você passar anos fazendo análise. Cada vez mais o mundo pede que a gente resolva os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes mais rápido. Né? Eu tenho uma visão mais meio termo em relação a isso. Eu acredito que, por exemplo, a análise é importante. Eu faço análise, por exemplo. Né? Tem um trabalho de longo prazo que a gente faz na análise que só se constrói a longo prazo. Tem coisas que não chega rápido. Entendi. Tem coisas que é tempo. Agora, realmente tem razão no sentido que estamos precisando de ferramentas que potencializem o processo. Porque, de fato, por exemplo, quando eu lancei esse trabalho, quando foi que eu lancei a formação do Mahalila? Eu comecei a atender uma pessoa que eu atendi, que assim que ela saiu, duas pessoas, que assim que elas saíram do jogo, elas tinham uma terapeuta em comum, que percebeu que quando elas voltaram do jogo, as duas que já estavam na sessão ali, o negócio não estava indo muito para frente já há muito tempo, e depois que elas jogaram o jogo, deslanchou. E aí ela quis saber quem que era isso. E começou a mandar paciência pra mim, começou a ficar impressionada com o resultado, porque potencializava o trabalho dela. Foi aí que ela falou, mas que eu queria aprender também para aplicar. Aí que eu fui desenvolvendo para poder os terapeutas também poderem. Foi um desapego na época, porque era só eu atendendo, agenda, né, bem cheia. Claro. Praticamente só eu, não via outras pessoas atendendo, assim. Então tinha aquela coisa de ninguém joga Mahalila e tem aquele cara do Mahalila. Aí eu fui soltar para poder ir para essa oitava, para poder possibilitar os outros terapeutas. Até porque é uma ferramenta, tem tanta gente precisando, né? Tão pouco terapeuta para atender essas pessoas, e é tão rico, né? Então a gente abriu esse trabalho a partir dessa necessidade. E a gente fala que você entra no campo, né? Isso eu acho muito fascinante, que tem a ver com a constelação familiar também. Verdade. Na constelação familiar, se fala que a partir do momento que você está vivenciando aquele drama, aquela história, você entra no campo e as pessoas que estão em volta, quando se fala, no começo falava muito, agora é mais a presença mesmo, mas você vê a expressão do rosto da pessoa de alguém que era seu parente. Né? A pessoa parece que incorpora aquilo, né? E o Mahalila, ele tem isso de você entrar no campo e fazer essa transformação dentro desse campo aqui. Só o fato de você estar jogando, você já está se permitindo se transformar. Perfeito. É isso, né? Tem é o que a gente chama na constelação sistêmica, algumas teorias vai chamar de campos mórficos ou os campos morfogenéticos, né? Exatamente. Quando a gente coloca ali, no caso da constelação, a gente está trazendo um tema de um aspecto, de um desafio, de um problema, de uma questão que a pessoa está tendo na vida, e se coloca uma intenção de provocar essa raiz dessa estrutura familiar. E as pessoas funcionam como antenas ali na hora, né? E começa a manifestar ali algumas informações, enfim, né? É isso que a gente chama de trabalho de campo, que a gente sente. Quando abre a constelação, mesmo a pessoa mais cética, ela participa de uma constelação, ela vai sentir, nossa, realmente, ela vai ver que tem uma magia ali, tem uma coisa acontecendo. No sentido do Mahalila, é porque quando a gente coloca uma peça nossa dentro de uma casa do jogo, tem que ser um objeto pessoal. Normalmente um objeto pessoal. Então, por exemplo, coloquei uma peça me representando dentro da casa da avareza. Não necessariamente a gente vai trabalhar com a questão da ancestralidade, mas todo o quadrante, todo o inconsciente relacionado a esse tema, ele vai começar a se manifestar no jogo. Muda a sensação no corpo. A sensação do campo, ela muda. E ali começa a movimentar algo que antes estava paralisado. Eu falo que é como colocar uma agulha de acupuntura. Abrir um quarto que estava
estava fechado há muito tempo e abrir as janelas e as portas e circular esses lugares do inconsciente, né? Eu tenho... que signo que você é, só? Vamos ver se você adivinha. Pensa Capricórnio. Bem. Não, mas pensa bem nessa variedade toda. Essa variedade de ferramentas, essa variedade de coisas. Geminiano. Geminiano! Claro. Você conhece a piada dos signos, que o geminiano faz a lâmpada trocando o signo? Os signos trocando a lâmpada, você conhece? Não. Depois eu conto, mas assim, eu já falei aqui, o geminiano trocando a lâmpada, ele demora um pouco, mas depois a lâmpada, ela canta, ela fala, ela brilha, ela pisca. Por isso que a gente une tanta coisa nesse trabalho. Então, eu falei isso porque eu sou Áries com Aquário. O Aquário é muito visionário. Sim. E esse meu lado visionário, por isso que eu falei da rapidez, eu vejo que lá no futuro a gente não vai ter muito tempo para drama mais, entendeu? A gente vai ter que ser mais rápido até para acompanhar a velocidade do universo. Tem mais mercurial, né? Eu vejo isso no futuro, entendeu? Sim. Então, acho que se a gente quisesse, eu falo que se Deus quisesse, ele dava um estalo e acabava com o mundo. Porque ele pode fazer isso. Ele não faz porque ele tem muita paciência com a gente, né? Sim. Então, eu vejo a gente no futuro também dando estalos, entendeu? E resolvendo as coisas rápido, né? Por isso que eu falei, você entrando no campo, você já está trabalhando isso, né? Você falou do signo, eu falei, de gêmeos, eu tenho 4 gêmeos no mapa. Nossa. E 4 sagitários no mapa, assim, né? Distribuídos ali. Então, Sagitário gosta de coisas novas, coisas né? De viajar, novas, de conhecer gente. Exatamente. Tem tudo a ver com essa essência desse trabalho. Aliás, o Nixon, ele já jogou o jogo para pessoas muito interessantes, né? Depois a gente precisa voltar no arquétipo. Vamos sortear, não pode esquecer. Um arquétipo, Mas ele ele faz eventos grandiosos, né? Ele fez uns 2 ou 3 já. Quantos você fez daqueles com 1000 pessoas? O último que a gente fez agora foi em setembro. A gente fez eu tava lá. Lotamos lá o Teatro Safra, né? Tivemos a convidada a professora Lucilena Galvão, uma querida. Tivemos a honra de recebê-la e falar um pouquinho, inclusive, desses temas, como a jornada do herói, Jung, uma das pessoas mais sábias do Brasil em filosofia hoje em dia. Ela tem um raio assim de organização, de transmissão do conhecimento muito bonito, assim, né? Muito bonito mesmo. E aí nesse evento tivemos o Teatro Safra e mais bastante gente também assistindo online, também que a gente fez transmissão online. Sim. Então ele faz eventos grandiosos, é muito legal isso. Você levar uma Mahalila com essa expansão toda, eu acho muito bonito, né? A gente tem a gente faz um trabalho com retiros, né? Tem esse trabalho das formações e tem esses trabalhos maiores. Tá o tempo aí? A gente tem 30 minutos ainda, tá. Então tem bastante tempo. Me fala... 20? Tava querendo colocar... Mas me fala um pouquinho agora, o senhor tem uma carta, Vamos lá. É dessa aqui que a gente já falou? Dos arquétipos a gente já falou, né? Não, mas eu queria sortear um dos arquétipos. Então tá bom, fica à vontade, faz o que você quiser. Vai ser mais interessante aqui nesse caso. Vamos lá, que você vai... Qual que é o arquétipo do dia? Vamos ver. O arquétipo vale para quem está assistindo. Se a pessoa está assistindo essa transmissão aqui hoje, se você está assistindo aqui hoje, chegou até essa etapa do vídeo, no jogo a gente entende que nada é por acaso. Então, até porque realmente nada é por acaso mesmo. Tudo que chega a cada instante da nossa vida tem uma mensagem para nos trazer. Então, se você chegou aqui, então chega para você também, para nós também. Essa carta. O arquétipo do caridoso. Vou colocar aqui na outra câmera aqui, ó. Até que lembra um pouquinho você, né? Você acha? Eu acho. Não lembro o cabelo aqui, a barrinha. Acho que sim, né? Interessante. Mas o arquétipo do caridoso, então, como o próprio nome já diz, está falando da nossa capacidade de doação, né, de caridade, de compaixão, de olhar para o outro, de nos doar, de nos entregar. Mas como ele está falando dessa qualidade, ele também vai provocar o oposto dessa qualidade, que é o lado sombra, que é a avareza, que é um tema muito profundo e que eu entendo que é um tema que está na raiz dos grandes problemas da humanidade. Sim. Quase a raiz de todo sofrimento é porque a gente não está dando algo que a gente tem para dar. A começar com a gente mesmo. Né? Então, quando a gente estudamos a avareza, a gente vai falar da avareza que temos para conosco mesmo. Nós não somos muitas vezes o nosso melhor amigo, nós não cuidamos da nossa saúde, não damos um sim para nós mesmos, né? E tem uma raiz do porquê disso. A gente pode aprofundar um pouquinho ou não.
que você acha? Pode falar. Vamos lá? Vamos. Aliás, essa carta não saiu na nossa aula aquele dia? Eu fiz um dia inteirinho na casa do Nixon. Aliás, um lugar lindíssimo ali na Granja Viana. Eu sou apaixonada pela Granja Viana. E aí a gente tirou essa carta também. A gente fez um tem até mais um fechado. vídeo, tem um vídeo no meu Instagram você falando dessa carta. Né? Não, então, coincidentemente foi o último, do último jogo que a gente fez. E vou dar o recado. É verdade. Posso até dizer que eu sinto que eu tô numa fase de entregar mais do que eu tava entregando, né? Assim, tenho sido convocado a me doar mais, né? Já tô conseguindo dar bastante pra mim, tô bem feliz com isso. Que bom. Tá se cuidando mais, ontem recebi massagem em casa, tô me cuidando mais, tô sim. cuidando da minha saúde, tô me dando, assim, o melhor. Então, já tô podendo... Você foi fazer um passeio outro dia, né? Você fez um trekking, uma coisa assim. Tô fazendo várias coisas aí. Muito bem. Mas agora, como é que vai fortalecendo esse núcleo de você doar pra você mesmo, você vai podendo expandir isso pros demais ciclos. Então, se você começa, na essência, dando pra você, então você pode dar para as pessoas mais próximas, pode começar a ampliar isso até um raio humanitário. Mas o arquétipo do caridoso ele vai explorar um pouco da máscara do caridoso também, que existe a máscara também. No desejo de pertencer, no desejo de ser amado. Se sentir importante. Né? Se sentir importante, de ter valor. Sim. A pessoa acaba desenvolvendo isso de ajudar e estar sempre ajudando as pessoas, mas num nível mais profundo ela ainda quer algum retorno. Ela quer porque aquilo dá um senso de valor para ela, aquilo dá um senso de autoimportância. De às vezes aliviar uma culpa lá da história da infância dela que ela carrega, de ser inadequada, de ser insuficiente. Mas o arquétipo vai provocar e vai desconstruir também essa máscara. E vai perguntar, normalmente pega essa estrutura quando pergunta, como é que tá você para com você mesmo, cuidando de você? Você tem dificuldade de receber? Se você tem dificuldade de receber, não é verdade que você está dando. Aí pega, quando chega esse arquétipo. Porque, principalmente quando está na máscara. Porque se a pessoa não recebe, não é verdade que ela está dando. Porque o espírito de doação, você é um elo na corrente. Você recebe e você entrega. Então... lembro de deixa eu só falar, tem um fato na minha vida. Uma vez eu tive empresa de eventos durante muitos anos e fazia os eventos. E quando você faz o evento, você não se sente muito à vontade para usufruir do evento. É verdade. Então, é justamente isso. Você está criando uma situação toda, mas você fica numa postura muito rígida de eu não posso, isso é para os outros, não é para mim. E aí eu lembro de um desses eventos que tinha uma maquiadora, uma massagem, e aí eu falei que eu estava fazendo parte da organização, ela falou assim, não, mas você também merece receber isso. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu mereço mesmo. Eu sentei e recebi. E não sei se era massagem ou era maquiagem, era uma coisa assim. Mas aquilo me deu um alívio, sabe? Sim. E eu me falei, não, tá bom, eu mereço também. Eu tô aqui trabalhando, mas... E é mais ou menos isso. Quanto que a gente se cobra, né? Por não estar usufruindo de presentes que a vida está tentando te dar, né? Por conta da culpa que carregamos, né, Cris? Tem culpas que são estruturas que são marcadas na primeira infância que criam, por exemplo, situações do tipo, eu tô devendo para a vida, eu sou culpado, tem algo de errado comigo, então eu vou me punir antes que a vida me puna. E se eu receber da vida, eu vou estar devendo mais ainda para a vida. Vou já organizando para poder tirar um negócio para você aqui. Tem joguinho para você. Então, não vai dar tempo, mas pode falar. Se eu tô... Essa estrutura ela vai dizer assim, eu não posso receber da vida, porque se eu receber da vida, eu tô devendo mais ainda. Mas isso é uma crença, é uma falácia. E a gente pode, então, à medida que vai compreendendo essas estruturas, transformando esse não num grande sim para si mesmo. Porque quando começa isso? Primeiro, entendendo essa culpa, aceitando que somos imperfeitos, e depois podendo receber da vida, nos nutrindo aquilo que a vida já nos dá, de ver o valor das coisas. Se eu vejo o valor que eu já recebo, eu tô grato. Sim. Se eu tô grato, naturalmente eu me torno mais generoso e mais caridoso. E quanto mais gratidão a gente tem por tudo, até pelo que acontece de ruim, mais a vida vai entender que você merece receber mais. Exatamente. Né? Você tá grato, você já tá vibrando na gratidão, na abundância. Você naturalmente se torna mais generoso pela gratidão. Você quer retribuir a vida. Sim. Você quer retribuir porque você tá grato, né?
Eu Sim, vou é dar uma fácil. pausinha agora para dar tempo de fazer isso. Esse aqui é um jogo que eu sempre trago no final para as Olha, as pessoas, que eu pedras tenho desde filosofais. criança. Uau, adorei esse nome. É o Laboratório do Alquimista, isso aqui. Adoro esse tema. Mas antes eu vou jogar esse aqui. Eu trouxe um que é Meditação da Prática Tibetana, mas acho que não vai dar tempo. Olha que lindo. Que tem tudo a ver com o jogo, né, também. Eu fiquei muito curioso nesse aqui, ó. Eu vou Esse jogar aqui. esse, vou jogar. Ele é alquimista. Aliás, ele também é templário, né? Você sabe que outro dia Ele me quem? convidaram. Eu, né? Você. Ah, sim. Outro dia me convidaram para fazer parte dos Cavaleiros dos Ah, é? É Templários. mesmo? Eu vou te se eles me aceitarem, eu te convido também. Ele já tem até a espada. Essas coisas não vêm à toa, né? Eu acredito, sinceramente, que a gente nasce homem e mulher em vidas alternadas, justamente para poder aprender a experiência estando num corpo feminino ou estando num corpo masculino. Então, vai saber, né? Sim, é verdade. Essa carta, ela fala são os Budas. É um livro que fala sobre os Budas, e aqui fala do Buda da medicina. Esse você sorteou agora? Não, esse aqui eu trouxe assim só para ler. Tá. O Buda da medicina, elogio e veneração a ele, à luz do lápis lazuli, o Buda da cura, porque a gente está falando de cura, eu achei que tem a ver. O glorioso e repleto de igual compaixão por todos. A simples audição do seu nome te liberta do sofrimento dos planos inferiores e te cura da doença dos 3 venenos do espírito. Se chama Sandhi Menla, o Buda da medicina. Enfim, isso é que eu achei bonito trazer, tem tudo a ver porque esse jogo ele também tem origem no Tibete, né? É meditação tibetana. Eu amo o livro. Casa. Aí esse aqui eu vou sortear para você. Você vai sortear uma carta. Também é o Sistema Tibetano de Adivinhação. É um jogo que eu tenho há mais de 20 anos. E normalmente a gente tem que fazer essa oração aqui, Om Ahapatsa Nadi. Tem que repetir de 3 a 5 vezes. Eu vou resumir. Sistema Tibetano de Adivinhação. Visualize Manchuri, a personificação da sabedoria de todos os Budas do passado, do presente e do futuro, pensando que ele está abençoando o dado com o qual você irá fazer a predição e recite o seguinte verso. Eu não trouxe o dado, então você vai sortear a carta. Ou Manjuri magnificente que possui o olho da sabedoria transcendental com o qual visualiza abertamente as 3 eras. Dirija-me sua atenção, por favor. Através do poder da verdade infalível, da qual surgem as 3 joias e as 3 raízes interdependentes, por favor, torne claro o que deve ser aceito e o que deve ser descartado. Aí você recita Om Rapatsa Nadi, 3 vezes, Om Rapatsa Nadi, Om Rapatsa Nadi. Sopre o dado. Recite o mantra Om Yedharma Etu Prabhawa Retunte Ken Tadakato Raya Watete Teken Tsao Niroda Eun Wadi Maha Surama Soha. Eu só falei porque, né, para entrar na energia do jogo. Agora você tira uma carta e a gente vai ler a carta. Ahá, os flamejantes raios do sol. Olha que legal. É essa carta aqui. Quando os raios flamejantes do sol aparece, qualquer obstáculo encontrado por você, com sinceridade, será resolvido, esclarecido sem reservas e será muito favorável. Que bom. Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem. Mas acho que não precisa aprofundar. Não precisa aprofundar, tá bom. Não, Ele está tranquilo. curioso para ver o outro. Vamos lá. Não, eu tô preocupado com o seu tempo também, mas não, acho que não muito legal esse símbolo do sol. Hoje eu acordei com essa... Olha! Eu estava ouvindo o Gayatri Mantra, uma versão do Gayatri Mantra, né, que vai conectar também com esse sol, né, central, com essa força. E eu estava assim, esses dias eu tenho pensado muito no sol, realmente, como... Você está vendo que ele veio? Teve uma das convidadas... Eu vou tirar uma pedra, é isso? Vai tirar uma pedra. Uma das convidadas que tirou essas pedrinhas, ela tirou exatamente o símbolo que estava no braço dela. Olha que interessante. De triângulo. Você tirou essa pedrinha aqui, deixa eu só ver o que é. Não sei se dá para ver daí. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui, às vezes demora um pouquinho. Iniciado. Andrógeno. Olha, é o andrógeno. Interessante.
Unidade e fusão. As oposições dissolvem, mantém o intelecto e a intuição em alinhamento perfeito. Tem tudo a ver. É incrível, não é? O sucesso antecede pela concentração das energias num único objetivo. O resultado final da obra, que é o propósito da alquimia, né, é representado pelo andrógeno, uma figura que combina o Sol e a Lua. Tanto a prata quanto o ouro estão aperfeiçoados aqui, cada um contrabalançado por seu oposto. A mensagem do andrógeno é a sua unidade singular, indicando que essa fase mais profundamente acerca do eu atingido pelo seu pleno potencial. O símbolo dessa pedra combina o Sol em todas as fases da Lua, com todas as fases da Lua, criando um eclipse visual. Assim como o mundo foi criado do caos inicial, começando por separar a escuridão da luz, o Sol e a Lua também foram refinados na matéria-prima primordial, duplicando o processo de criação do mundo. O alquimista começa a entrever a perfeição divina, tocando o ser superior e vivenciando o amor incondicional. Que lindo. Aí tem ainda um recadinho aqui. Aqui, por favor. Sobrevivendo a transtornos, decepções, isolamento e solidão, você atingiu um nível mais elevado de resolução e autoconhecimento. Reconheça o quanto essas provações do passado ensinaram lições importantes e te tornaram a pessoa que é hoje. Conflitos e oposições estão solucionados. Suas lutas no passado ajudaram a forjar uma nova unidade interior, provocando um renascimento pelo qual você pode experimentar seu verdadeiro eu superior. Intelecto e intuição, pensamentos conscientes e sonhos inconscientes se reúnem. Manter-se concentrado em seus objetivos te ajudará a orientar seu caminho para o sucesso. A clareza do Sol e as visões da Lua combinam para levá-lo diretamente aos seus objetivos através do equilíbrio da mente consciente e inconsciente. Vivencie a totalidade do seu ser e abra o portão para o crescimento espiritual em expansão. Que lindo. Lindo, Sabe né? que esse tema do andrógeno, né? Porque inclusive na mitologia, o Hermafrodito, né? Ele é filho de Hermes, né? Com Afrodite, que Hermes é um símbolo que muito presente porque essa frequência é hermética. 5 minutos? A gente tem 5 minutos ainda. E no trabalho, no jogo da vida, eu trabalho muito com essa, não com a ciência propriamente dita da alquimia, mas com o espírito da alquimia, sim. né? E você que foi minha aluna, você sabe, eu trabalho muito nesse eixo masculino e feminino. Eu nunca vou deixar de ser, Obrigado, querido. Sempre a gente vai ser aluno. Também sou aluno também. Mas você trabalha com o espírito da alquimia. Muito com esse eixo masculino e feminino. O que está desequilibrado dentro de mim hoje? É o meu masculino ou é o meu feminino? Então é ali que a gente vai trabalhar. E até que vai buscando essa integração. Eu acredito muito nessa... Que essa é a saída, inclusive, das nossas questões políticas, das nossas questões sociais. É a integração e a cura desse masculino e desse feminino, independente de gênero, né? Você precisa chegar a esse estágio aqui que a gente fala, a própria carta fala, né, da alquimia, é você ser um ser humano integral. Sim. O que é o ser humano integral? A gente sempre fala de corpo, mente, espírito, mas o que é isso? O que significa isso? Significa você estar em alinhamento com você mesmo, né? E não esperar de fora aquilo que você tem dentro. Até para relacionamentos mesmo, você tem que aprender a equilibrar dentro de você as questões do pai, as questões da mãe, né, as suas questões de masculino e feminino, para você lidar melhor com as questões da outra pessoa que vai estar do seu lado, né, independente de gênero, enfim. Perfeito. É isso. Mas é isso, adorei. Tem mais algum recadinho? Bom, eu vou fazer propaganda minha também, eu também sou facilitadora, né? Sempre eu tenho os melhores mestres em todos os assuntos. É verdade, eu atraio, o universo me dá esse privilégio de atrair para minha vida as melhores pessoas de cada segmento. Então, eu sou muito agradecida ao universo. Você atende, então, com Mahalia, as pessoas que querem jogar, podem te procurar. E também, o Nixon também atende. Me fala, agora você vai... Eu não atendo. E fala da faculdade. Faculdade? Você não vai fazer uma escola? Uma escola. Sim, isso é sim. legal. Não, mas eu não atendo. Tá. Eu quero que você não atende? Eu não atendo diretamente. Já tem bastante tempo, tá, né? Por conta dos processos de criação. Sim. Atualmente eu estou desenvolvendo, já tem 7 anos, estou desenvolvendo um jogo para crianças e adolescentes, para desenvolvimento socioemocional. Pretendo lançar ainda esse ano.
Estamos lançando logo mais a escola de autoconhecimento do Jogo da Vida, onde organiza todo esse conhecimento e a própria ciência do jogo para que possa ser uma bússola, né, no caminho das pessoas. O que eu achei interessante que ele falou é que ele vai dar um acompanhamento para os alunos, né, mensalmente, né, alguma coisa assim. Sim, é um acompanhamento mais direto, perto, mais né? direto, mais Sim. direto. Então, a gente vai estar lançando agora nesse semestre também, vamos retomar as formações presenciais. Temos o kit do Mahalila, que qualquer pessoa pode comprar e ter acesso ao kit. Teremos agora quando que sai esse podcast? Você falou mesmo? Qual a data mesmo que é? Domingo. Agora? Domingo agora. Então ótimo. Dia 26 estaremos também com um evento lá no Espaço Eiwa. Que legal. Dia 26 de março. O que vai ser? Mais ou menos parecido como foi lá na minha casa. 26 de março. De março. Tá. Falei fevereiro? Não. A gente está em fevereiro. Março. Tá. 26 de março. Tá. Teremos um retiro também agora de 6 a 8 de abril, de Semana Santa, finalizando na Páscoa. Também um retiro bem especial também. E por aí vai acompanhando lá, tem todas as possibilidades, estão lá no meu Instagram, @ojogodavida. Muito bem, então... Okay. Obrigado. Beijo para vocês, obrigada, Nixon, adorei. Nossa conversa também. Sempre muito profunda, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado, Cris. Obrigada. Obrigado a todos.